Fala galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. Salve família, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais um episódio desse podcast que eu gosto muito. Já deixo aí os meus recados de início para seguir esse podcast, seguir a gente lá no Instagram, @fuiterapia, @fuigeanjos também, que é o meu pessoal. Sigam a gente, deixe aqui a sua avaliação no podcast, né? A sua curtida também, o seu comentário, caso você queira comentar algo no podcast, beleza? Lembrando que o podcast está em algumas plataformas, Spotify, a Amazon, no YouTube também, YouTube Music, e também na Apple, tá? Então, espero que você consiga aí escutar em alguma dessas plataformas. E é isso, compartilhe os episódios caso você julgue interessante. Eu recebo alguns feedbacks, às vezes, de pessoas que estão escutando, que estão gostando, e recebo feedbacks, tipo assim, a pessoa fala o feedback para uma pessoa e a pessoa me manda. Eu acho isso muito legal também. Então, é isso. Bora que bora mais um episódio. Compartilhe aí, caso você queira compartilhar com alguém. E é isso, bora para mais um. Seguinte, o episódio de hoje vai ser quase que um BPA, quase que um bate-papo aleatório, porque o de hoje eu não roteirizei. Minhas últimas semanas foram um pouco mais corridas, mas me ocorreu um pensamento recente, que na verdade já tem me ocorrido já há algum tempo, mas eu tive uma conclusão, né, ontem. Eu tive uma conclusão ontem sobre esse tipo de pensamento, e eu vou destrinchar aqui sobre ele, tá? Na verdade, já tem um tempo, na verdade, né? Que eu mudei um pouco, mudei assim, né? Foi se formando, né? Um novo gosto na minha vida enquanto hobby, né? Antigamente eu gostava, né? Entre aspas, não, eu gostava sim, mas eu acho que era muito mais por conta dos outros do que por mim mesmo. De alguns rolês específicos, alguns tipos de rolês específicos, que atualmente eu não me identifico mais. Como, por exemplo, você tá aqui dois tipos de rolês, assim, por exemplo, que hoje, para eu fazer isso, tem que ser numa situação muito específica, aniversário de alguém que eu goste muito, alguma coisa do tipo, porque fora isso é um pouco mais difícil, que é show muito grande, tipo, muita muvuca, tá ligado? Showzão mesmo. E olha que eu gosto muito de bandas que tem showzão mesmo, mas ainda assim, não, eu eu tenho ficado com muita preguiça. E rolês em que o objetivo final é sempre beber muito, né? Tipo assim, curtição bebendo muito, tá ligado? Que normalmente engloba também shows desse tipo que eu tô pensando, mas não necessariamente, né? Tipo, por exemplo, casa noturna, boatezinhas, clubes, etc. Pós também, nojo. Galera fala aí, né? Nojo de festa, exatamente isso, velho. Pós, não me chame pra pós aí, a não ser que seja um pós muito específico também. Mentira, me chame sim, porque eu não vou ser essa pessoa chata, não. Mas pode ser que eu recuse a maioria das vezes, tá? Enfim, eu fazia muito isso antigamente, né? Antigamente, assim, dos meus. Até os meus 28 mais ou menos, 27, 28. Eu fazia muito esse tipo de rolê e eu gostava até, sabe? Só que, tipo assim, pra mim eu gostava na época, mas depois eu sempre acabava um pouco arrependido depois do rolê. Sempre vinha pensamentos do tipo, mano, eu não precisava disso, tá ligado? Teve uma vez, inclusive, que eu até tuitei. Na época, eu até tuitei no meu finado Twitter, o Jax. Eu até tuitei falando assim. Não tinha necessidade de eu fazer isso hoje, tá ligado? Tipo assim, era um tweet às 4 da manhã, sei lá, eu voltando pra casa numa quinta-feira. Não tinha necessidade de eu fazer isso hoje, tá ligado? Tipo assim, por quê? Olha eu me perguntando o porquê das coisas aí de novo, né? Então, esse tipo de coisa foi alterando ao longo da minha vida, né? Esses dias eu vi um post no Instagram, não vou lembrar de quem, que tava falando sobre gostos, né? De gostos miméticos e tudo mais.
que normalmente a gente acaba fazendo algumas coisas por influência de outras pessoas. E eu acho que isso é muito comum, né? Na verdade, eu acho que o contrário é muito mais difícil do que isso. Mas, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente acaba fazendo muita coisa por conta de influência de outras pessoas, por conta de amizade, que seja do trabalho, da faculdade, do colégio, qualquer coisa que seja. A gente acaba fazendo muitas coisas por influência de outras pessoas, né? Inclusive, hoje eu enxergo que quem não é influenciado totalmente a esses gostos mais comuns, né? Ao comum do que se tem hoje, eu enxergo uma pessoa com autenticidade assim ímpar, né? Um tipo de autenticidade assim que hoje eu até invejo um pouco, que antigamente eu até julgava quem era assim, e hoje eu invejo. Eu falei, mano, essa pessoa aqui, ela é bem autêntica, ela não se deixa levar. Mas, enfim, quando a gente é jovem, a gente acaba sendo muito influenciado, principalmente quando a gente não tem, é, né, um pouco essa autenticidade, né? A gente acaba indo, né, entrando em lugares e limbos porque a gente está sendo influenciado por aquilo, porque tem pessoas ali que eu gostaria de ser amigos, porque tem pessoas ali que eu gostaria de ser como ela, sabe? A gente quer vender talvez um tipo de vida nesses tipos de ambiente ou rolês que talvez a gente não tenha. E de novo, galera, eu tô falando isso não de uma forma querendo julgar uma coisa ou outra, tá? Eu acho que é uma questão de identificação, do tipo, beleza, você faz isso porque você gosta? Maravilha, show de bola, sabe? Tipo assim, eu conversei isso recentemente com uma amizade minha, eu falei assim, que às vezes quando eu penso em algumas coisas eu me sinto um pouco essa pessoa superior, e isso é horrível, tá? Né? Isso é horrível demais. Eu não sou superior a ninguém, eu sou insignificante, né? Perante ao mundo eu sou uma pessoa muito insignificante, mas é importante a gente ter essas percepções do que gosta, do que não gosta, do que a gente faz porque a gente é influenciado por aquilo e não porque a gente gosta de fato, sabe? E voltando ao assunto que eu comecei, as coisas foram se alterando, né, na minha vida, né, enquanto gostos. E, mano, hoje os meus gostos, se o Jean de 2000 e, sei lá, 20, 22, 21, 2019, olhasse pro Jean de hoje, ele falaria assim, mano, o que que aconteceu com o Jean em relação aos gostos? Teve uma vez que eu me peguei num rolê, tava num rolê, num pagode. Eu gosto muito de pagode, tá? Queria deixar isso claro aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito e que escuta muito músicas pagode. E samba também. Mais pagode do que samba, mas escuto os dois. E eu tava num pagode um dia. Aí eu, no meio do rolê, assim, eu não tinha bebido, não tava bebendo no dia. Eu parei de beber um pouco também. Tava no meio do rolê, assim, eu comentei com um amigo meu, tava tocando uma música bem famosa, assim, no pagode e tal. Aí tava todo mundo cantando e tal, não sei o quê. Aí eu tive uma visão, assim, tipo, meio fora da caixa, sabe? Uma visão de uma pessoa que eu julgaria ser a chata do rolê. E eu comentei com um colega meu falando assim, mano, por que que as pessoas estão felizes cantando isso, tá ligado? Por que que elas estão cantando isso de forma bem feliz, assim, sabe? E aquilo ali me pegou assim. Não que aquilo estava me incomodando, nada a ver, né? Não tem por que eu estar me incomodando com aquilo. Mas eu tava pegando, tipo assim, por que que as pessoas fazem isso, né? Tipo assim, por que que elas estão tão felizes cantando essa música e gritando e tal, e nesse fervor todo, por quê? E eu comecei a viajar nessas questões do tipo, mano, que doideira isso, né? As pessoas gostam mesmo de, tipo, de beber e cantar e eu sei que a música tem um poder, né, sobre a gente, né? Isso aí é indiscutível, né? A gente é movido também por música, escutar música e tudo mais, a maioria, né? Eu não posso falar pra geral, mas eu me peguei pensando nisso e quando eu tive esse tipo de pensamento, eu falei assim, mano, talvez eu precise dar uma repensada nos meus gostos. Ou melhor, talvez como eu tô nessa visão um pouco mais macro dentro desse rolê, eu não tô conseguindo curtir esse rolê da forma que eu gostaria, e eu preciso identificar um pouco o que que eu gosto, o que que eu não gosto, tá ligado? Aí, nesse ano de 2026, no começo do ano, eu quis ficar um pouco mais individualista, talvez. Não sei se a palavra é correta, mas no começo desse ano de 2016 eu acabei ficando um pouco mais retraído, né? Um pouco mais eu comigo mesmo, como uma forma de buscar, né? Eu não gosto dessa palavra dessa forma específica, mas vai ser ela mesmo. Como uma forma de buscar uma conexão minha comigo mesmo, sabe? Tipo, me conectar comigo mesmo, de certa forma. De não
É porque, como eu falei, né? No começo do ano eu terminei um relacionamento e eu queria passar por isso de uma forma um pouco mais incômoda mesmo, sabe? Eu não queria sair pra poder espairecer. Tipo assim, eu saí, obviamente, né? Conversei com amigos e tal, mas foram bem rolês específicos, eu também vou falar sobre isso. Mas eu queria passar de uma forma um pouco mais sozinha, né? Solitária mesmo. E isso me fez enxergar algumas coisas em relação a gosto, sabe? Porque como eu fiquei um pouco mais sozinho, eu comecei a escutar alguns tipos de músicas específicos, principalmente músicas da MPB, um pouco mais antigas, e eu vi que eu gostava daquilo. E inclusive eu escuto até hoje bastante. E como ontem, especificamente, eu fui no show do Djavan, eu vi que esse tipo de música tem me apetecido mais, sabe? Aí volta a questão do rolê. Ontem eu fui no show do Djavan e eu não tô muito mais ligado a show. Eu não, igual eu falei no começo, né? Muvucas e tudo mais, não me apetece muito. Mas aí ontem eu fui no show do Djavan por conta da minha sobrinha, que ela gosta muito, e eu acabei escutando, e eu tenho escutado muito mais esse tipo de música recentemente, e eu vi que show é legal. Só que talvez eu esteja mais para um tipo de show mais contemplativo do que tipo, vamos beber, vamos, tá ligado? Porque ontem, velho, eu assisti o show em algumas partes, né? Sentado, bem contemplando, cantando a música em coro, sabe? Tipo assim, foi bem gostoso, digamos assim. E normalmente os shows que eu fui até então, eu nunca tinha ido em show, tipo, desse estilo, né? Eu sempre fui a shows um pouco mais badalados, digamos assim, tirando os shows de forró, que é o que eu normalmente mais tenho frequentado, e mesmo assim nem tanto. É um pouco mais badalado, um pouco mais muvuca, cheio de gente, bebê, e pega combo de uísque, pega cerveja, e tá, e PPO e tal, não sei o quê. E ontem eu falei assim, mano, talvez eu goste de show sim, porque eu tinha parado de gostar de show, né, de muvuca e tudo mais. Falei assim, não, acho que talvez eu goste de show sim. Só que talvez um show mais contemplativo, um show mais que a gente consiga, de fato, né, contemplar mesmo o show e não estar ali por conta de beber e tudo mais. Mas assim, de novo, galera, se você gosta de fazer isso e tá fazendo isso, e você, né, se identifica por isso, eu não tô te julgando, tá? Eu tô falando de mim e eu não tô querendo também passar esse ar de superioridade longe de mim, não quero, não é isso, tá? Mas pra mim, hoje, eu enxergo que essa vibe um pouco mais, né, um pouco mais contemplativa, um pouco mais tranquila, muito mais por conta desse ano específico, tem me apetecido mais. Esse é um tipo de coisa. E outra coisa também que eu tenho gostado muito de fazer, e hoje, eu não sei se tá no meu top 1, mas tá no meu top 3 coisas que eu gosto mais de fazer, assim, de rolês, né, no sentido de gostar de coisas de fazer. Véi, cafeteria, véi. Cafeteria é uma coisa que, nó, tomar um café de manhãzinho, um café bom, comer um negocinho bom, né? Um brunch, que tá bem famoso. Eu sou totalmente adepto hoje, né, ao café superfaturado. Não sempre, né? Porque, né? Até porque é superfaturado, mas eu gosto muito, velho. Vou muito. Muito não, acho que eu gostaria até de ir mais, mas assim. Fica caro, obviamente, se eu for todos os fins de semana possíveis, os fins de semana possíveis. Mas assim, é um tipo de rolê que tem me apetecido mais. Ou seja, rolês calmos. E outro tipo de rolê que eu gosto muito é rolê na casa de alguém, conversando, conversa fora, talvez jogando um jogo, mas, né, rolê em casa também me apetece muito, ou barzinho também de boa, trocar ideia e tudo mais. Mas também me apetece muito. Ou seja, o que eu quero falar aqui é que meus gostos, né, foram se alterando ao longo ao longo desses últimos anos. Eu passei, talvez, é uma conclusão que eu tenho chegado, passei talvez de uma pessoa que seguia muito os gostos por conta de ser uma questão um pouco mais popular e influenciado por pessoas que talvez é, eu gostaria de ser amigo ou que eu gostaria de ser, talvez, do que de fato o gosto que eu me identifico mesmo, né? Gosto mesmo, né? De uma certa autenticidade ali. E engraçado que, mesmo que eu, por exemplo, né? Um fato interessante aqui. Antes eu escutava muito sertanejo, ia nas baladinhas sertanejas quando eu era mais novo, 20 e poucos anos, faculdade ali, ia muito, né? E hoje eu não vou muito, né? Mas em alguns momentos eu tenho uma certa nostalgia das músicas da época, inclusive. Aí eu tenho até uma playlist no Spotify, aqui no Spotify que chama Sertanejo Moderno Gold.
que é um pouco dessa época que eu escuto às vezes, né? Que são sertanejos um pouco mais sofrência. Mas não é um tipo de rolê hoje que eu iria, mas às vezes eu escuto de uma forma ali um pouco mais nostálgica, né? E os meus gostos foram se alterando ao longo do processo. Então hoje eu enxergo, talvez, que os meus gostos são estão se formando de fato, né? Mesmo agora, aos quase 32 anos, os meus gostos estão se formando de fato, me identificando um pouco mais com aquilo. E, inclusive, eu tenho estado muito mais quieto ultimamente, né? E algumas pessoas, poucas pessoas, tá? Mas algumas pessoas mais poucas me perguntaram um pouco sobre isso, do tipo, o Jean e tal, não era assim, tal, não sei o quê. E talvez eu tenha, e essa identificação, né? Tem me gerado essas alterações e eu tenho gostado. Vou ainda em alguns rolês assim específicos, mas eu acabo não, por exemplo, hoje eu não faço questão de beber muito. Eu gosto ainda, mas eu gosto, por exemplo, de beber um vinho, né? Mudei totalmente. Eu acho que é a idade, velho, também, não tem jeito, acho que é a idade. Mas cerveja eu bebo muito pouco hoje, muito, muito pouco. Eu nem lembro a última vez que eu bebi cerveja. Aliás, lembro sim, mas ainda assim eu bebi só 2 latinhas de cerveja que foi numa festa junina com a minha família, inclusive. Mas bebo hoje muito, muito pouco. Todo rolê que eu vou, eu sempre opto por alguma bebida não alcoólica, preferencialmente, majoritariamente, né? Porque eu acho que, né, além da questão da saúde, também não me ocupa mais esse tipo de coisa. Mas, de novo, vou reiterar mais uma vez: não que quem bebe ou quem não bebe é melhor que alguém, tá? Pelo amor de Deus, não tô querendo passar isso. Essa é uma questão de alteração de gostos minhas mesmo. Tipo assim, meus gostos foram se alterando ao longo do processo, ao longo da minha idade. Quando eu fui ficando mais velho, essas coisas foram se mudando, né? Se reformulando ao longo da minha vida. E é isso, mano. É isso. Hoje eu tô eu tô pensando muito sobre isso, tá? Eu tô uma pessoa um pouco muito mais quieta. Eu tô querendo ficar mais em casa, não tô afim muito de sair. Eu penso muito sobre isso e pensando também no lado, tipo, um pouco mais patológico, né? Não acho que tenha algo. De fato, eu tô com essa sensação de que ficar em casa, ficar sozinho, tá sendo muito mais benéfico pra mim ultimamente. Mas eu tenho também que ter a noção de que eu tenho que ter o meio termo, né? É necessário que a gente socialize. E eu gosto de socializar também, eu gosto de conhecer pessoas no geral. Mas em situações específicas, né? Não sair pra conhecer novas pessoas, mas tipo, saí, conheci uma pessoa X ali diferente, vida que segue, né? Interessante isso. Mas gosto muito de sair ainda também, tá? Mas hoje, ficar em casa, assistir uma série, né? Comer um negócio, fazer um negócio, eu tô com essa vibe agora de ficar fazendo coisas diferentes às vezes nos fins de semana. Jogar um videogame também tem me apetecido bem mais do que sair. Meus gostos foram se alterando. E talvez daqui a pouco meus gostos se alterem de novo. A vida sempre tem dessas, né? As coisas vão se renovando, são cíclicas às vezes, né? E vão se renovando também, vão se alterando. E a gente vai se reconhecendo melhor ao longo, quando a gente vai ficando mais velho, né? E é isso, família. Hoje foi quase um BPA. Esse episódio não foi roteirizado. Eu simplesmente liguei aqui o microfone, o gravador e fui falando. E esse tipo de pensamento me ocorreu ontem, justamente porque eu tava no show, porque eu tava com a sensação de que, tipo, mano, não sei se eu vou curtir o show no sentido de estar no lugar, né? Porque, de fato, eu tô com uma certa dificuldade, assim, de ter um lugar de muita gente, muita muvuca e tudo mais. Mas ontem foi bem tranquilo, né? Fiquei sentado ali um tempinho, levantei pra assistir o show, contemplando, cantei a música, não bebi nada, comi um negocinho gostoso, suave, né? Tava com minha sobrinha, com minha mãe também. E foi bem legal, no geral. Mas é isso, família. Mas é isso, mais um episódio aí, sem roteiro, BPA pra vocês. Lembrando de me seguir ali nas redes, @fuiterapia, @jeananjos, tá? Me acompanha aqui no podcast, lá no Instagram também. Teremos coisas novas chegando. E é isso. Nos acompanhe sempre, beleza? Valeu demais. Tamo junto. E fui!